e da boca do dragão, da boca da besta, e da boca do falso profeta vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Apocalipse 16, versículo 13. Aliens dizem-se tão avançados tecnologicamente, tão evoluídos espiritualmente, tão saudáveis, com grande longevidade, tão poderosos e de tão longe, porém eles parecem precisar de nós para sua sobrevivência. Se eles têm tecnologia para cruzar o espaço, eles poderiam ter tecnologia para colonizar qualquer planeta e realizar fusões controladas, e assim conseguir os minérios e energia. No entanto, eles cruzam o espaço só para abduzir pessoas. As vítimas destas abduções relatam fenômenos estranhos, distorções da realidade, traumas, e muito mais. Os aliens, que se dizem bons, trazem ideias de que o homem necessita unir todo mundo para uma nova era de consciência, união descrita como o governo do anticristo pela Bíblia, e entram em contato para dar sua mensagem apenas com ocultistas. Eles não estão contra serem adorados pelos seres humanos. E eles geralmente negam o Criador. Eles assumem esse papel em seu lugar. A diversidade do comportamento, tanto das naves como das entidades em episódios de contatos imediatos, também não se ajustam ao que esperaríamos de viajantes intergalácticos avançados. Se incluirmos o sequestro e as experiências dos que fizeram contatos, torna-se virtualmente impossível crer na HIT, hipótese extraterrena. A psicologia e atos estranhos das entidades se ajustam mais aos demônios de antigamente, e não a uma forma tecnicamente avançada e altamente racional de vida extraterrena. E por que as entidades iriam literalmente possuir e habitar pessoas, da mesma forma que fazem os demônios, se fossem realmente extraterrestres avançados? Por que eles iriam mentir constantemente sobre coisas que sabemos ser verdade? E por que iriam enganar deliberadamente seus contatos? Especialistas no assunto dizem que depois de 20 anos de pesquisa, acreditam que a teoria demoníaca se encaixa muito bem com a totalidade dos fenômenos OVNIs. Muitos artigos da mais antiga e respeitada publicação sobre os OVNIs, a Flying Saucer Review britânica, que ressaltam o aspecto psíquico ou não extraterrestre dos OVNIs que, em vista de seus atos e mensagens, indicam sua provável origem demoníaca. O escritor de best-sellers, Whitley Strieber, é um bom exemplo da realidade demoníaca, tão facilmente detectada nessas experiências com OVNIs. Ler sobre seus encontros pessoais com os OVNIs pode ser aterrorizante. As entidades OVNI encontradas por Strieber são malignas, e ele percebeu isso. Mas os que entram em contato com os OVNIs geralmente parecem ser manipulados para aceitar a ideia de que as entidades são benevolentes, apesar de 2 fatos sombrios. 1. Dados contrários que revelam que as entidades não são o que alegam, e 2. Uma sensação inicial de malignidade. Essas entidades são suficientemente espertas a ponto de fazerem com que Strieber pense que se importam com ele. Todavia, nunca deixam de atormentá-lo. A morfologia, forma, dos tripulantes dos OVNIs sugere ligações com a Terra, e não com o espaço exterior. A classificação das entidades corresponde em geral a criaturas do folclore, mitologia, demonologia e ocultismo históricos, numa grande variedade de épocas e culturas. A Bíblia diz que Satanás e seus anjos têm poder para se manifestarem de muitas formas, e não é de admirar, porquanto o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Segundo aos Coríntios 11, versículo 14. A Bíblia é clara em dizer que nos últimos dias o diabo faria de tudo para enganar, usando seus poderes sobrenaturais, e operava grandes sinais, de maneira que fazia até descer fogo do céu à terra, à vista dos homens. Apocalipse 13, versículo 13. Sabemos que os anjos caídos também possuem tal poder, e poderia muito bem usá-lo para formarem OVNIs e iludirem os seres humanos. Você pode perguntar,
Com qual objetivo Satanás e seus anjos fariam isso? OVNIs e ETs são frutos dos enganos satânicos dos últimos dias. O primeiro objetivo de Satanás é iludir os humanos produzindo a falsa esperança numa forma de vida superior e melhor do que a nossa. Acreditar em OVNIs também nos faz questionar a veracidade da Bíblia, e em um Deus, Criador que está tentando salvar o mundo. A Terra seria neste sentido, só mais um planeta habitado no imenso universo em busca de aprimoramento e evolução, independente de um Salvador. É desejo também do inimigo de Deus preparar a Terra para seu último engano, imitar a volta de Cristo. Contatos alienígenas seriam formas de preparar o caminho para a aparição de um ser iluminado, Satanás em forma de anjo de luz, que levaria o planeta para um caminho melhor e evoluído. Não se deixe enganar. Como escreveu Bill Cooper, em seu livro, os planejadores da nova ordem mundial têm planos para trazer acontecimentos como terremotos, guerras, o Messias, uma aterrissagem de extraterrestres e o colapso econômico. Eles deverão trazer praticamente todas essas coisas apenas para terem certeza que o plano irá funcionar. A elite do mundo tem todas as bases cobertas. Os demônios do exército de Satanás irão se manifestar fisicamente, em breve, como extraterrestres, chegando em frotas de naves, que chamamos de OVNIs. O plano determina que eles apareçam de repente em diversos lugares simultaneamente. Alguns aparecerão na Casa Branca para conferenciar com o presidente, outros aparecerão nas Nações Unidas. Outros aparecerão na sede administrativa de governos importantes em todo o mundo. Os extraterrestres aparecerão diante da casa e no quintal de algumas pessoas. A população mundial ficará literalmente chocada. Este é o plano. Ele poderá ocorrer antes do arrebatamento da igreja, de modo que devemos estar preparados para lidar sabiamente com esse fenômeno planejado. Eles acreditam firmemente que os seres humanos que tiveram suas consciências elevadas a um nível suficientemente alto poderão se comunicar com os extraterrestres por meio da telepatia. Em termos bíblicos, isso tem duas explicações. Esta representação da telepatia é simplesmente uma possessão demoníaca. Esta representação é a concretização prática da grande enganação profetizada pelo apóstolo Paulo. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Segundo Tessalonicenses 2, versículo 11 a 12. Todos esses fenômenos estão nos induzindo a achar que esses OVNIs são apenas seres de outros planetas, sempre deixando de lado o ocultismo contido nesse fenômeno, nos contatos com esses supostos aliens, que são os anjos caídos. Esses seres vão jogar todos contra os cristãos, a ponto de fazer guerra contra Deus. Ufologia era uma das ferramentas de condicionamento da sociedade para que isso se realize, e todos o adorem, e o sigam. O Anticristo. Não se deixe enganar. Estamos no fim dos tempos. E o verdadeiro Jesus Cristo brevemente voltará para julgar o mundo. Lembre-se de uma coisa, antes do retorno do verdadeiro Jesus Cristo, um falso Jesus aparecerá, efetuando todos os tipos de sinais e maravilhas. Ele seduzirá as pessoas com seus poderes ocultistas. Esse homem é o Anticristo. Ele liderará o mundo durante os 7 anos mais terríveis da história humana. A única defesa que temos é crer no verdadeiro Jesus Cristo, o da Bíblia Sagrada.